Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Portelado e seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 75. E hoje aqui comigo, mais uma vez, senhor Álvaro França. Saudações, jogadores, mais uma vez aí participando do Heavy Meta. Senhor Álvaro, ele é o editor, ele é o redator, ele é o web designer do mindgears.com.br e co-capitão do Heavy Gears Pauper Team. Cara, meu currículo tá crescendo agora, né? Agora, É isso aí. Agora tem mais cargos pra colocar no currículo. Capitão de um time campeão, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Cara, isso aí tem peso agora também, né? Cara, se apresenta aí, caso alguém ainda não saiba quem é você, caso alguém esteja chegando de paraquedas agora no Heavy Meta. Cara, vou fazer uma apresentação mais breve dessa vez, hoje eu vou tentar ser um pouco mais simples. Meu nome é Álvaro, né? Hoje eu sou o dono do portal Mind Gears. A gente tem um site onde eu posto vários artigos lá, a gente tem uma série de artigos mensais, e eu faço reporte de vários eventos do formato Pauper também nas minhas redes sociais. A gente tá em praticamente todos agora, né? Tem Twitch, tem Instagram, Twitter, o website e o Facebook. Em todas essas mídias a gente costuma falar do formato Pauper, tratar do formato Pauper e às vezes eu jogo algumas gameplays de alguns eventos independentes que estão rolando e no geral eu posto os resultados dos eventos mais importantes que tem aí, tanto nos eventos independentes quanto nos eventos que ocorrem lá oficialmente no Magic Online. E esqueci da parte mais importante, que é ser co-capitão do Heavy Gears, né, cara? Hoje a gente tem um time totalmente focado no formato Pauper, estamos com 10 membros. E eu sou um dos capitães, o Fernando é o outro capitão do time, e a gente tem tido aí um desenvolvimento muito bom nos últimos meses. A gente vai conseguir falar um pouquinho disso hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro classificatório do Super Cup, a.k.a. Desafio de Times do Thiago Foguete. Foi um campeonato que rodou no último mês, 12 times se inscreveram, mas antes da gente entrar nessa parte, vou deixar os contatos para vocês, é o heavymetapauper@gmail.com. Você pode falar comigo no Twitter, @ifportelada, e tem o Twitter do nosso time também, que a gente está bem ativo lá, que é o @GearsHeavy, e tem o Instagram também do Heavy Meta, que tá super desatualizado. Eu falei lá no último episódio que a gente gravou, que saiu no começo de junho, que eu tenho focado muito pouco nas mídias de Heavy Meta, eu faço mais o programa uma vez por mês porque eu gosto. Mas tem umas fotinhas legais, cara. Eu podia voltar a postar, né? É uma ideia. Os links do Álvaro também estão todos aqui na descrição. Eles sempre ficam, na verdade. Mas é isso. Vamos lá pro programa. Cara, a gente tá gravando hoje. O Heavy Metal 75. E é também em comemoração que o nosso time, que nós criamos juntos, venceu o primeiro desafio de times e conseguiu a primeira vaga aberta para a comunidade para o Pauper Super Cup. E nesse campeonato, a gente já falou várias vezes que nós somos co-capitães do time. O time é Heavy Gears, né? O Heavy Meta e o Mind Gears. Mas, como talvez os ouvintes não saibam, eu tô em licença paternidade. Eu tive um filho há um mês, tanto que o primeiro jogo desse campeonato, meu filho tinha uma semana só, então eu já sabia desde o começo que eu não ia conseguir participar. Falei pro Álvaro, cara, assume a bronca aí, é contigo. E o Álvaro, de maneira exemplar, foi o capitão solo nesse último mês aí, liderando o time à vitória. Conta pra gente, cara, um pouquinho da experiência que foi estar à frente de um time que jogou o primeiro campeonato de time aberto à comunidade, é importante ressaltar isso, e chegar até a final, a vitória. De forma geral, é uma coisa muito recompensadora, né? A gente fica muito feliz de conseguir ver que nossos esforços foram bem atendidos no final desse evento. Foi um evento mais longo, né? Porque esse evento ele era um evento que foi mata-mata, mas como era um evento de equipes, tinham muitos jogos rolando, né? Então ele foi uma rodada por semana. E aí essa questão dele ser mais longo, ele demanda um pouco mais de planejamento da gente também. Pra quem não conhece muito da gente, né? Acho que a gente pode botar depois na descrição também o link da página do nosso time, né? Pra quem quiser conhecer nossos jogadores. Isso. Mas quem não conhece muito bem a gente, todos nós, majoritariamente nosso time, hoje a gente tá com 10 membros, somos caras mais velhos, a gente tem família, a gente tem empregos normais, que é o emprego que paga nossas contas, a gente tem deveres, a gente tem algumas necessidades da vida adulta que às vezes impedem a gente de dedicar 100% pro Magic. Então achar a logística de conseguir colocar todos os 6 jogadores, né, esse torneio ele contou com 5 jogadores de cada equipe mais um reserva de cada equipe, então foram
6 jogadores, a gente conseguir conciliar esses 6 jogadores numa logística boa para que todo mundo conseguisse treinar, estudar a lista, analisar os oponentes, conseguir fazer alguns jogos mais elaborados com o próprio deck para conseguir achar algumas alternativas de alguns problemas que já haviam enfrentado. Isso é um pouco difícil, principalmente num time de pessoas que têm muitas demandas na vida real, por assim dizer, na vida fora do digital. Então foi um desafio a gente conseguir juntar todo mundo, mas no final deu certo, foi muito recompensador, como eu falei, né? A gente conseguiu jogar todos esses jogos, chegar na final e ainda conseguir uma vitória exemplar aí dos nossos jogadores na final. Todo mundo se dedicou bastante. Todos os jogadores envolvidos, 5, a gente vai falar um pouquinho mais deles, né, na frente, mas todos os 5 jogadores mais o reserva que estavam envolvidos estavam muito dedicados. Eu também estava muito dedicado, eu parei para analisar metagame, para estudar a lista, para ver quem eram os nossos oponentes, eu dava dicas lá pros jogadores do que eles podiam fazer de plano de sideboard. Um dos nossos membros lá também, que é o Nimbizito, ele é um cara um pouco mais parecido comigo, eu acho. Ele tem essa pegada de ter mais um olhar estratégico em cima dos jogos, então ele ajudou bastante também nos questionamentos que a gente podia fazer a nós mesmos antes dos jogos, pra gente conseguir facilitar um pouco do desenvolvimento nas partidas. Então, assim, foi um período mais longo, um mês, né, de evento, foi um pouco trabalhoso, por assim dizer, a gente conseguir ajustar essa logística, mas no final deu tudo certo e a gente conseguiu chegar lá. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar também, porque, que nem o Álvaro falou, a gente é uma galera mais velha, e um dos quesitos que a gente sempre usou pra chamar gente pro time é ter uma galera na nossa mesma pegada. Então, eu fiz um scouting um tempo atrás, conversei com o pessoal que estava indo bem nos campeonatos independentes e tudo mais, e uma das perguntas que eu fazia era sempre: e aí, você é um pau no cu? E tipo, a gente não quer a galera... Beleza, você pode ser muito bom, mas se você for um pau no cu, não é o seu lugar. Teve uma conversa que eu tive com o Kaique, o Firest Maquinist, que quando eu descobri que ele era um adulto, que ele tinha um emprego de verdade, eu falei, pô, tá ótimo, o cara joga bem, tá com resultados bons, diz que não é um pau no cu, e é um adulto, saca? Eu acho que é muito mais fácil você interagir, saber o que esperar, e essas pessoas esperarem de você uma coisa que tá todo mundo no mesmo momento de vida. Não tô falando que é errado, sei lá, morar com os pais, ou etc., ou ser um grinder em full time, mas a gente tem uma expectativa, e as pessoas têm uma expectativa da gente porque sabem que a gente tá mais ou menos na mesma vibe. Então, tô de plantão, não posso trabalhar hoje, ou tem que ficar com meu filho, e todo mundo se entende porque todo mundo tá mais ou menos no mesmo momento de vida. Isso é uma coisa que eu achei massa do time ter se reunido dessa forma. E como você estava falando sobre a gente pensar sobre o jogo, sobre a gente discutir as coisas, isso é uma coisa que eu acho muito legal também. A gente não tem a galera famosa do grind, mas a gente tem uma galera com fome de jogo. A gente tem uma galera que é competente, que quer mostrar serviço, então a gente conversa muito sobre o jogo, a gente debate lista, a gente se faz pensar sobre o deck, porque nem sempre a gente tem tempo para jogar, o quanto gostaria, mas a gente pode pensar sobre o jogo, sobre as nossas decisões, sobre a parte mental do Magic, né? Isso eu achei muito legal também. Essa questão que você comentou da gente ter um pensamento meio alinhado, isso aí é uma coisa que eu acho assim, fundamental em questão de time. Acho que a gente até conversou, acho que tem algumas 2 ou 3 semanas, tinha um artigo do PV, acho que foi da Star City. Tá escrevendo pra Star City agora, né? Isso. Então ele fez um artigo a respeito de alguns pontos que ele acha que são fundamentais para você desenvolver uma equipe que seja uma equipe, que ele tire utilidade dessa união. Um dos pontos que ele citou lá era a questão de pensamento alinhado, né, de estar todo mundo na mesma motivação, todo mundo ter a mesma motivação, ou a boa parte dos componentes ter a mesma motivação, e as pessoas se complementarem. Então, tipo, ter um cara que é melhor no deck build, o cara que é melhor em fazer umas brew maluca para conseguir contornar o meta, um cara que é mais estratégico, pensa mais nas saídas, um cara que é bom de logística para conseguir, tipo, reunir a galera de uma forma coerente, ou trazer informação de forma coerente. Então, essas coisas a gente conseguiu, assim, aos poucos ir montando, né, num quebra-cabeça. A gente começou
bem pequenininho. No início era eu, o Fernando e o Pablo, que é o Cabutinho também, só no time. A gente começou só naquela vontade de, pô, vamos criar um time, vamos se ajudar e vamos tentar melhorar como jogador estando junto, sabe? Nosso objetivo era só esse, era estar junto e conseguir se ajudar para melhorar. A gente começou pequeno, com 3 jogadores só, e com o tempo a gente foi vendo que tinham jogadores que eram alinhados com a gente. A gente já tem, tipo, um grupo de seguidores que a gente já acompanha há bastante tempo, né? A gente tem um grupo em conjunto com esses seguidores que a gente troca bastante ideia durante o dia, e no decorrer dos dias a gente conversa bastante sobre coisas relacionadas ao jogo, e a gente já conhece bastante desse grupo, e a gente viu que tinha gente ali que era alinhada com a gente que pensava mais ou menos como nós, ou que tinha as mesmas dificuldades de vida que a gente, que aí a gente sabe que as pessoas, assim, como o Fernando falou, não é que a gente tá segregando os caras que, tipo, são grinders, ou os caras que vivem no jogo, ou os caras que são mais novos ainda, então estão morando com os pais, ou estão em época de faculdade, etc. Mas é mais fácil e mais proveitoso para todo mundo quando tá todo mundo numa situação em que parecida, né? Então a gente consegue se entender melhor. Então, quando a gente acha uns jogadores que estão assim dentro desse ritmo de vida da gente, que é trabalhar e cuidar da nossa família e ter que agir alguma coisa pessoal e se preocupar com as contas, etc. E ainda tá jogando também, é mais fácil pra gente conseguir conciliar com esse cara do que com um cara que tá jogando todo dia, o tempo inteiro, porque o cara tem um horário diferente do nosso. Não é uma questão de preconceito com essa galera, é só uma coisa de alinhar o pensamento da equipe, porque eu acho que a gente tinha melhores resultados assim. A gente foi achando uns caras que eram assim, e a gente foi convidando, foi conversando com alguns, né? Teve outros que a gente buscou também por resultado, e a gente conversa com o cara antes, a gente chegou já, tipo, a levantar a possibilidade de convidar uma pessoa, e a gente viu que essa pessoa ela não era alinhada com os pensamentos da equipe, não assim, só em questões de vivência ou do estilo de vida, mas o cara tem um pensamento que a gente julga que não é proveitoso para ninguém. Então a gente chegou a cogitar uma pessoa e a gente não convidou por conta disso. E agora que a gente falou um pouquinho sobre o time, eu acho que faz sentido a gente explicar como é que foi o campeonato, né? Entraram 12 times, o 02 Drop, o Armada, o Asa Branca, o Calangos, o Heavy Gears, o Impetus, o Mana Delver, o Monarchs, Peace Steam, Piratas, o Smash e o Titans. Esse campeonato, além da premiação, ele estava dando como vaga, para o primeiro colocado uma vaga para o Pauper Super Cup, que foi o campeonato que rolou, o primeiro campeonato de times Pauper do Brasil, assim, grande, que a gente movimentou, o cenário de times foi esse. E o Pauper Super Cup, o primeiro foi somente para convidados, o que é uma coisa que até hoje me incomoda um pouco, vou deixar aqui no ar também. E o segundo vai ter somente 4 vagas abertas para a comunidade, o que também é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas esse assunto a gente entra em outro podcast. E esse classificatório do foguete, né, o desafio de times, foi o primeiro. A gente queria muito participar, desde o primeiro. A gente montou o time no primeiro Super Cup pensando em participar, a ideia, né? E, cara, muito animado em conseguir fazer parte desse campeonato, né? Sem me perder muito da história, a gente tinha esses 12 times, todo mundo jogava, e então 6 ganhavam, 6 perdiam, né? E ia ter uma repescagem com esses times que perderam, e depois voltava para fazer o mata-mata. O Heavy Gears conseguiu, logo na primeira rodada, se classificar, a gente não precisou ir pra repescagem, e foram sempre jogos muito difíceis, cara. Eu achei o nível do campeonato muito alto, inclusive tinham alguns times participando, no caso o Asa Branca, o Mana Delver, o Monarchs, que esses times já tinham vaga para o Super Cup, os times ficaram dentro do top 8 da primeira edição, e podiam dizer que eram, entre aspas, favoritos, né? Principalmente o Asa Branca. O Asa Branca ficou brigando a liderança o tempo inteiro do primeiro Super Cup, e foram times que não foram tão bem. E pra mim foi maravilhoso ver times formados pela comunidade jogando de igual para igual com times convidados que já tinham vaga e times, assim, entre aspas, mais famosos. Cara, essa questão que você falou até é bem interessante da gente pensar, porque realmente esse boom de time surgiu junto com o Super Cup, né? A gente começou, o Fernando falou, né? A gente começou com a ideia de montar um time para jogar o primeiro Super Cup. Infelizmente a gente não teve essa oportunidade da primeira vez, mas foi bom de qualquer forma, porque a gente conseguiu ir aproximando de outros jogadores e dando uma robustez pro time, né? A gente ter redundância para quando um jogador não puder jogar, a gente chamar um cara que é um pouco melhor numa vertente que a gente ainda não é muito bom e tal. E foi muito bom dessa vez, nesse desafio de times, a gente ver esses times que estão, assim,
crescendo pela comunidade, né? É times que surgem pela comunidade. É diferente de, por exemplo, uma loja que a loja quer poder alavancar a marca dela mais, ou quer poder mostrar o desempenho dos jogadores locais, etc. É diferente de, tipo, um grupo de jogadores na comunidade fala assim, caraca, a gente quer juntar pessoas com os mesmos ideais e, tipo, todo mundo se ajudar, que foi o que aconteceu com Heavy Gears. E outros times passaram por esse rito também, né? A gente tem aí, hoje, a gente começou com 16 times, se eu não me engano, no primeiro Super Cup, ou 12, eu não estou me recordando agora da quantidade exata. Mas de todos esses times, eles eram os únicos que existiam na época que começou o Super Cup. Depois que o Super Cup começou a desenvolver, passar as rodadas, o Super Cup é um campeonato mais longo, ele demorou, acho que foram 3 meses para poder se concluir. Com o desenvolver do campeonato, outros times foram surgindo pela própria vontade da comunidade. As pessoas estavam vendo, caraca, esse negócio de time é legal, cara, vamos reunir, vamos tentar fazer, vamos tentar brigar e fazer melhor, e vamos juntar com galera que pensa igual a gente pra gente conseguir melhorar junto, etc. E foi nessa ânsia da comunidade de conseguir fazer parte desse momento que começaram a surgir vários times. Hoje a gente já tem mais de 30 times formados. No geral, né, da comunidade pauper aqui no Brasil. No geral, a gente ainda tem muitos times que estão ativos e estão com vontade de fazer parte, né? Tanto que nesse desafio de times agora a gente teve 12 times jogando pela vaga, e desses 12 times aí, mais da metade eram times que ainda não tinham vaga e que estavam com vontade de conquistar essa vaga. Muitos deles foram bem, né? Não é porque tipo, só o nosso time ganhou que todos os outros foram mal, alguns outros times foram muito bem, e esses outros times, eles apareceram ali pra mostrar pra comunidade que, pô, cara, olha, eu sou um time, eu tô aqui e eu tô participando, eu tô jogando e eu tô jogando bem, eu tô fazendo meu papel. Pra conseguir, tipo, também passar pro restante da comunidade que ainda não se abriu pra esse boom de times, que é legal fazer parte disso agora. Então, acho que foi tudo muito proveitoso, o Foguete conseguiu tocar bastante esse evento aí de forma sadia. A gente conseguiu levar o evento até o final de forma proveitosa, e eu acho que todos os times que participaram, independente do resultado deles, aprenderam alguma coisa, e todos os times devem ter crescido só no desenvolver desse evento. Isso é uma coisa do cenário de times que eu acho maravilhosa também, porque não é porque existiu o Super Cup foi o primeiro, que ele é o único outlet para competição de times. A gente mesmo estava organizando os Clanfrontos, o Foguete, quando ele fazia parte da Impetus, estava fazendo o desafio Impetus, e teve algumas partidas entre outros times também. E é uma coisa que eu acho que deve voltar a acontecer, eu acho que deve ter mais campeonatos de time, porque eu acho que a galera que está montando os times agora está entendendo que é uma emoção diferente. Além de você ter a sua competitividade singular, né, a própria, jogando com as cartinhas na sua frente, você tem a competitividade em equipe. Você tá torcendo pelo seu amigo, tá lá no Discord, todo mundo dando as calls, fazendo os comentários. E isso é uma emoção que previamente a gente não tinha, né? Porque você não pode ficar comentando o jogo enquanto tá acontecendo. E é uma coisa que a gente tem online, porque tá todo mundo no Discord mesmo, compartilhando tela. A gente tá vendo pelo mall, tá vendo na stream. Então eu acho que se você não tem um time, corre pra montar o seu, fala com seus amigos, vai começar a treinar, vai começar a montar, vai pesquisar sobre. Porque eu acho que o Heavy Gears prova que o cara comum, o cara comum que tem louça pra lavar, filho pra criar, trabalho, chefe no ouvido, consegue, cara. A gente conseguiu essa vaga com esforço, suor, com dedicação. Sorte, claro, tá envolvida, e junta a sua galera, treina, se dedica, estuda e vai lá. E o cenário não tem muito a crescer, ainda tem 3 vagas pro Super Cup, e com certeza vão ter outras iniciativas para você movimentar seu time. Isso aí, eu acho que agora é o momento. Se você ainda não tem realmente o seu time, cara, busca. Tem várias formas de você fazer parte de um time, né? Teve já um membro da comunidade que me perguntou, cara, eu tô já há alguns anos tentando entrar num time e eu não consigo, o que eu faço? E a resposta que eu dei pra ele é a mesma que eu vou dar agora. Você tem 2 formas de ter um time, de fazer parte de um time. Uma é você ir jogando eventos e se mostrando na comunidade, mostrando que você está presente e fazendo bons resultados, porque olheiros existem.
tá? Não é uma coisa é, exclusiva de esportes convencionais, tipo futebol, etc. O olheiro existe de verdade, o cara que tá ali acompanhando meta e tá vendo o resultado dos jogadores, tá vendo como cada um tá indo. E essa é uma das formas, você ir se posicionando bem nos eventos, mostrar que você tem caráter, etc, que você é um cara de gente boa, que você colabora com a comunidade. E a outra forma é você criar o seu, que foi o que a gente fez, eu e o Fernando fizemos. Então, essas são as duas formas básicas de você fazer parte de um time. Se você ainda não faz parte de um time, cara, tá na hora de correr, porque o Super Cup tá vindo aí, eu acho que vai ser um evento da hora. Vai ter mais classificatórios pro Super Cup, que eu acho que também vão ser muito legais para qualquer time que quiser crescer como time, etc, sabe? Porque não é só a conquista da vaga, o desenvolvimento de um evento, jogar um evento de time desenvolve muito o próprio time. Muda a mentalidade de quem faz parte, muda a mentalidade do capitão que tá liderando, muda a mentalidade de todo mundo que está envolvido, externo, né? Mesmo que não faça parte do time, os amigos, os colegas que estão ali dando apoio. Então isso é uma forma de até amadurecer a ideia do seu time ou do time que você quer fazer parte. Então corre lá, cara, que eu acho que tá no momento e esse momento tá vindo, tá perto. Não dá para esperar muito mais. Essa questão de montar um time, tem um case de sucesso que é o 02 Drop, que é esse time meio que surgiu no grupo de subs do Foguete. A galera que não tinha um time só se juntou e fez o nome lá 02 Drop. E eles vivem fazendo resultados excelentes, ficaram em quarto lá no desafio de times do Foguete. Ganharam, inclusive, do Asa Branca, que era um dos favoritos, né, pra ganhar o campeonato todo. E viraram um time super competente de verdade que surgiu de uma brincadeira, né? A galera se uniu, jogou, foi pra cima e mostrou que dá pra montar um time e sair também jogando, cara. Achei sensacional a superação, esse case de sucesso do 02 Drop. É um pouco contraditório com o nome do time, né? Mas os caras estão mostrando o resultado mesmo. Então, acho que eles brincam até entre si, né? Que quando os caras vão bem, fala, pô, tá fazendo errado, o cara não tá honrando o nome do time. O time 02 Drop, os caras estão indo bem. Os caras estão realmente fazendo bons resultados. Pra quem acompanha o meu conteúdo, ver as postagens que eu faço, resultado de evento, etc., você vai ver que sempre tem um time lá que. Um membro dos melhores colocados que faz parte do 02 Drop ou de algum outro time que tá ali nas cabeças ultimamente também. E os caras não tão mal. Eles foram bem no desafio de times, o quarto lugar é uma posição excelente. E estão mostrando resultado nos eventos independentes também, que eu acho que é um ponto importante para todo mundo que quer fazer parte de um time ou para todo mundo que quer criar o próprio time, é jogar esses eventos independentes, cara. Isso é uma oportunidade. Acho que as pessoas não devem ter percebido ainda, porque a gente tá vivendo nesse momento de pandemia, tá todo mundo em casa, tá todo mundo de teletrabalho, de home office, de quarentena, etc. E tá achando que essa é a única saída, mas, cara, essa é a oportunidade que a gente tem de poder jogar eventos online, gratuitos, com premiação e praticamente todos os dias. É uma oportunidade imensa para qualquer jogador que queira crescer dentro do formato. Então faz parte disso também, porque eu acho que isso aí vai ser uma oportunidade grande que a gente está tendo agora na comunidade Pauper, uma coisa que vai fazer bastante diferença para quem está participando e para quem não está. É uma coisa que eu até brinco, que quando voltar o Magic RL aqui da cidade, a gente vai conseguir ver facilmente quem jogou do mall e quem não jogou, cara. Porque o mall, ele tem o seu ponto negativo, mas ele tem um ponto positivo de você conseguir jogar 10 partidas no mesmo dia se você quiser. É muito difícil jogar esse RL. E com o cenário de campeonatos independentes, você tem um campeonato com excelente nível de graça todo dia. E alguns dias você tem 2, né? Então, tem muita gente que, cara, melhorou absurdo do jogo com essa iniciativa dos campeonatos independentes e poder jogar no mall. Antes da gente partir pro metagame, cara, falar um pouquinho dos jogos mais marcantes desse evento. Qual foi pra você o melhor momento, assim? E eu acho que a gente vai falar no mesmo momento. Ah, cara, eu acho que é porque a gente tá muito alinhado no jogo, porque a gente tava muito presente, né? Acho que foi o jogo que eu tive que substituir o Flamengo na segunda rodada, ou na terceira rodada? Foi na segunda, né? Foi na segunda rodada. O jogo que eu tive que substituir o Flamengo na segunda rodada, eu acho que pra mim foi o jogo mais marcante do evento, porque foi uma série de boas escolhas que a gente foi fazendo durante a partida que levou pra uma vitória, assim, que era pra ser um jogo quase perdido, porque eu entrei na partida mega derrotado, porque eu já tinha jogado essa match antes, e algumas vezes, e eu já tinha ido
bem mal na maioria delas. Pela minha contabilização, eu faço um registro dos meus jogos, né? Eu falo sempre isso nas minhas lives, eu vou repetir aqui também porque eu acho muito importante. Registrem os jogos de vocês, registrem as partidas que vocês fazem, marque contra quem vocês jogaram, contra qual deck vocês jogaram, qual deck vocês estavam usando, o que vocês colocaram de side, o que vocês tiraram para colocar o side, qual foi o resultado do jogo. Marque isso tudo, cara, porque isso aí é dado que vocês vão ter para poder medir a qualidade do próprio jogo de vocês. E aí eu tava olhando lá as minhas anotações, os meus dados, os meus registros, e eu já vi que, tipo, usando o deck que eu usei, que era o Jeskai Fint, contra o deck que eu enfrentei, que era o Jean de Cascade, eu já tinha, eu acho que, tipo, 15 jogos, desses 15 eu tinha perdido mais da metade. E era sempre com jogadas muito similares, né? Porque até então o Gorilla Xamã era uma ameaça muito forte pro Affinity. O macaco sempre vem, cara, não adianta. É quase o companion do deck. E aí era se cair um macaco, eu ficava já desestimulado. Então eu já entrei na partida mega derrotado, mas eu consegui, tipo, no momento. Teve um momento específico que foi uma jogada que eu tava. A gente tava no G2 e eu tava naquela de, cara, se vier macaco eu perdi. Porque já era pós-side, eu sabia que ele tinha Gorilla Xamã de side, eu sabia que, obviamente, ele ia colocar o Gorilla Xamã de side, eu pensei, cara, se vier Gorilla Xamã eu perdi, e é isso, eu vou ter que ir pro G3. E aí foi naquela situação que eu tava assim, com algumas lands já em jogo, acho que eu tinha 5, 2 estrelas cromáticas, umas criaturas na mesa que não iam causar impacto no momento ainda, e tava com 2 cartas na mão que não iam me ajudar nada contra o Gorilla Xamã naquele momento. E aí veio, acho que foi no turno 4 ou no turno 5, ele demorou até um pouco pra fazer o Gorilla Xamã, e veio o Gorilla Xamã, eu não tinha resposta, eu pensei, pô, cara, vou estourar essa estrela aqui, né? O ruim mal não vai fazer, porque eu já tô esperando tomar um gorila e perder minhas lanes, então vou tentar fazer isso aqui. Estourei a estrela para azul, consegui comprar uma Blue Elemental Blast, fiz o counter no gorila, e essa foi a jogada que definiu a partida, porque dali pra frente o Janji não conseguiu se construir, ele já tava com uma base de manas bem ruim em jogo, né? Ele só tinha mana, eu acho que vermelho e preto, e eu acho que a mão dele tava muito verde. Então, ele já estava com dificuldade para desenvolver, e essa jogada foi a jogada que definiu o jogo, e na hora todo mundo que estava aí em call, a gente estava em call no Discord, todo mundo vibrou, todo mundo comemorou, cara, porque foi a jogada da partida, sabe? Eu me senti assim, jogando campeonatinho de loja quando eu era moleque, lá que eu tinha meus 10 anos. Eu me senti jogando meu primeiro campeonato de loja e, tipo, fazendo aquela jogada decisiva para top 8, sabe? Foi uma situação de jogo que é uma forma que eu me sentia, foi a forma que eu não me sinto já há muito tempo jogando Magic. Isso aí foi muito bom também, porque foi uma experiência de jogo pra mim, mesmo que eu tenha jogado só uma rodada como reserva pra substituir o Flamengo. Foi uma situação de jogo pra mim que me trouxe uma felicidade com o Magic que eu não tinha muito tempo. Por isso que eu acho que me marcou também muito, porque além da jogada ter sido excelente pra poder concluir a partida, foi uma jogada que me deixou muito eufórico, muito, muito feliz com o resultado. Esse era o último jogo da noite. O Álvaro tava de substituição no Flamengo, o Flamengo tava na prisão. Ele trabalha na prisão, mas é uma piada excelente, a gente sempre costuma fazer. E o Álvaro era o substituto, né? Foi a única partida que ele jogou no campeonato. E nesse round a gente tava 2-2. Essa partida ia definir. O Álvaro tava jogando com o deck do Flamengo, né? Então, cara, tudo adverso, porque era uma bad match, porque era um deck que não era a escolha do Álvaro. Acredito que se ele fosse, vou jogar o campeonato de titular, eu acho que ele não ia escolher o Jeskai Fint. Não. Que é o deck do Flamengo. Pegar essa pressão toda, assim, desculpa Pablinho, mas foi mais emocionante que a final, cara. A final contra o Piscichinha, a gente também tava 2-2, e o Pablo foi pra final jogando de BW contra o B-Delver. O B-Delver? Não, o B-Fadas. O B-Fadas. E só que o BW contra o B-Fadas é uma match um pouco mais tranquila do que o Jund contra o Jeskai Fint. Quando o Álvaro foi jogar contra esse Jundão, eu tava assim, sentado na ponta da cadeira. Tipo, caralho, agora vai, puta que pariu. Tipo, não conseguia nem pensar, só pensar em palavrões. E agora quando o Pablo foi jogar, também tava 2-2 na final. Ele foi jogar contra o B-Fadas, foi um pouco mais tranquilo. Tenso, mas um pouco mais tranquilo. A gente tava assim, não, a probabilidade é que dê bom. Cara, eu acho que esse jogo que eu joguei, o jogo que eu substituí o Flamengo, me marcou de várias formas. Também teve uma outra jogada no G1, que foi a jogada que decidiu o jogo. Eu já tinha surrado ele um pouco, ele tava já com a vida baixa, e passou um turno meu, eu consegui levar ele a 4 de vida.
E aí eu esgotei. Eu tava com umas criaturas na mesa que não iam mais conseguir bater porque as criaturas dele estavam maior que as minhas. E eu tava com uma mesa já, assim, com mais nada, né? Só, tipo, estrela cromática e lands. E umas criaturas que não iam conseguir bater. Eu tava com a mão zerada. E aí eu consegui bater nele, levei ele a 4 e eu tomei o monarca dele. E aí eu pensei, pô, cara, eu tenho que comprar alguma coisa aqui que me ajude nesse final de turno, porque se voltar pra ele o caldo vai azedar. Porque ele já tava com umas criaturas muito grandes, eu não ia ter mais o que fazer. Eu tinha perdido algumas criaturas minhas nos blocos, e as outras criaturas que sobraram não ia conseguir passar por cima das criaturas que ele tinha. E aí, eu segurei prioridade, esperei passar o draw do Monarca. O draw do Monarca foi um Galvanic Blast, eu fiz o Galvanic e matei. Também foi uma jogada que, assim, mudou minha percepção também de como eu me sinto em relação aos jogos de Magic. E uma outra partida que também foi muito emocionante foi a partida do Tesso. O Tesso estava jogando de Elfos e ele jogou contra o Benoro, que é reconhecido comumente como um dos maiores jogadores de Elfos do Brasil, quiçá do mundo. Ele é bem famoso por jogar de Elfos. O Clamego sempre brinca que ele é o Eladan brasileiro. E o Tesso conseguiu levar essa partida de 2-0 na Mirror de Elves. E a lista do Tesso é uma lista bem diferente do que a gente está acostumado. E ele joga com Viridian Longbow de main deck, cara. E, cara, naquele G1, quando ele baixou o Viridian Longbow e começou a pingar os elfos do Benoro tudinho, eu conseguia sentir a fúria do outro lado, assim, as folhas do Benoro, tudo amassando as folhas na mão, de puto. Essa jogada também foi muito, muito marcante pra gente. Porque eu acho que naquele momento o Tesso estava numa situação que ele estava pressionado e que ele não ia conseguir. Eles tiveram uma abertura muito parecida. Os dois saíram de Mana Dork e fizeram uma Priest of Titania no T2 com alguma outra criatura. E estavam numa situação em que o Benoro, eu acho que tinha feito um Tibble Watch ou alguma outra criatura que impunha alguma pressão na mesa no momento. E o Tesso tava já sem muito recurso, né? Ele precisava fazer alguma coisa. E aí foi, tipo, eu não sei ainda, porque eu não esqueci de perguntar pro Tesso se aquilo foi o draw do turno, mas ele fez umas criaturas, fez o Viridian Longbow, equipou e deu um de dano na Priest do Benoro. Aí pronto, eu acho que era a única criatura que ele tinha pra poder gerar recurso pra ele, porque ele só tava com o terreno. E aí ele não voltou mais pro jogo. Nesse momento aí também foi um momento de euforia aqui no time. Sim, e a lista do Tesso, Senhor Tersão, o Folha Seca do Nordeste, o Rei Elfo de Fortaleza, foi o MVP do campeonato, né? É sempre importante ressaltar isso. A lista de elfos dele, do nosso MVP, é bem diferentona, cara. Ela usa umas cartas que você provavelmente não conhece, como a Bruxa Profanadora, que é uma carta assim que acho que só ele usa, ele descobriu essa carta, nem o Wizard sabe que ela existe. E o Tesso achou. E ele conseguiu ser o MVP do campeonato, com todas as vitórias, né? Todos os jogos que ele jogou, ele ganhou. E deixar o parabéns também aqui pro nosso Tersão, o Folha Seca do Nordeste. E já que a gente tá falando de decks, cara, como foi a escolha dos decks do time? Eu tô perguntando isso, eu sei, mas você que tá aí de casa não sabe, entendeu? Entendeu a parte da orelha? Como é que foi a escolha de decks do time? Cara, a gente faz uma escolha mais amistosa de baralhos, né? Num evento de times desse, né? Cada time tinha 5 jogadores que iam jogar, mais um reserva, né? Mas eram 5 que iam participar. E o reserva tinha que jogar com o deck da pessoa que ele estivesse substituindo. Então, no todo, tinham 5 decks diferentes para cada time. Você tinha que manter o mesmo deck até o final do evento. Então, a gente tinha aí 5 jogadores por time, vezes 12 times, a gente tinha 60 decks que a gente tinha de possibilidade. Na verdade, 55 porque a gente tinha os nossos próprios, né? Então eram 55 outros decks diferentes que a gente teria que pensar para poder chegar numa conclusão do que seria melhor a gente usar. É muito difícil fazer uma escolha dessa forma num campeonato em que é tão aberto, né? As listas eram abertas, mas até então a gente não tinha acesso à lista dos oponentes, né? Porque todo mundo liberou a própria lista ao mesmo tempo para que ninguém ficasse privilegiado. Mas é muito difícil da gente conseguir mapear um metagame de um evento que nunca aconteceu. É diferente do que eu faço lá com meta-análise todo mês, que eu mapeio um metagame de um evento que acontece todo final de semana. E é pra sempre. Todo mês, todo final de semana tem esse evento. E aí é mais fácil você ver qual é a correlação de escolhas dos jogadores de um evento para outro. Quando é um evento que você nunca jogou, fica um pouco difícil. A gente consegue, tipo assim, o que a gente fez no caso, né? Tentar se balizar um pouco
pela escolha dos decks mais típicos dos outros times. A gente pegou, olhou os outros times que iam participar e etc. A gente olhou os decks mais típicos de cada um. Obviamente, eu fiz previsões lá com o resto do time que foram corretas e outras foram erradas. Não tem como acertar todos, né? Mas a gente conseguiu ver, assim, no geral, mais ou menos como é que tava. E aí eu comecei a questionar os jogadores que estavam interessados em fazer parte, quais eram os decks que eles se sentiam mais confortáveis para pilotar num evento assim. E aí cada jogador deu o pitaco dele, falou, olha, eu me sinto mais confortável com o deck X, eu me sinto mais confortável com o deck Y, eu tô treinando bastante com o deck Z, então eu tô querendo jogar com ele, etc. E a gente foi trocando um pouco de figurinha até que a gente chegou na formação de decks que a gente escolheu aí pra fazer parte. Foi uma escolha mais amistosa, né? Eu perguntei, eu questionei, o Fernando também questionou quais os decks que deixavam eles mais confortáveis em jogar um evento desse porte contra essas possibilidades que a gente tem, e cada um deu lá a sua estimativa, e no geral cada um escolheu aquele deck que ele se sente mais proveitoso com questão de resultados e com relação aos próprios jogos. Então foi uma escolha muito assim, baseada. Teve um pedaço de estratégia, mas se eu fosse dividir assim, foi 80% amistoso e 20% de estratégia. Porque é muito difícil você traçar uma estratégia no metagame de um evento que você nunca jogou e com jogadores que você sabe que vão pensar perto do que você tá pensando também, né? Eles vão querer escolher os decks que são os melhores para eles e que satisfaçam lá um grau de resultados que eles estão esperando. Então tem essa dificuldade, então acho que ficou mais ou menos assim, uns 20% para estratégia do que a gente definiu, e uns 80% foi amistoso lá, a gente decidiu entre nós com quais decks que eram mais confortáveis de cada um, e a gente viu se era uma boa escolha ou não. Então foi meio amistoso assim, a gente trocou uma ideia, cada um deu um parecer do porquê que estava fazendo aquela escolha, a gente trocou um pouco de figurinhas, quem tinha que mudar de deck mudou, e aí as outras a gente foi aceitando. Isso é uma coisa importante de comentar e de fazer um callback, quando a gente falou que é um time de uma galera mais velha, porque essa escolha amistosa, eu entendo que tem alguns times que falam assim, não, esse aqui é o melhor deck do metagame, a gente tem que jogar com ele. Eu entendo. Mas como a gente é uma galera mais velha com pouco tempo, se chegassem pra mim e virassem, não, Fernando, você tem que jogar de Stomp. E, cara, eu nunca joguei de Stomp na vida. Eu não jogo de agro, não é um jogo que me apetece, me diverte, então eu acabo não jogando muito de agro. Eu ia falar, bicho, cara, não vai rolar. Eu provavelmente vou ter resultados melhores jogando com um deck que talvez não seja o Tier 1 do que pegar o Tier 1 que eu não tenho experiência, porque eu não vou ter tempo de aprender. Então, esse movimento de deixar a galera mais livre e afinar só as listas, ou uma carta ou outra de main ou de side ali, eu acho que foi parte do sucesso também do time, de não ter essa pressão de, você vai mudar de deck e meter um trompo Tesso, que geralmente joga de burn ou de elfos, é uma coisa complicada. E uma coisa que você falou e leva a gente ao próximo assunto, que é o metagame, né? O metagame, você comentou que o Tron tava um pouquinho mais em baixa, o Boros tinha sumido, os decks de Cascade estavam em alta. Esse campeonato, ele começou antes do lançamento de Modern Horizons 2, e a minha opinião do metagame é que entre Strixhaven e Modern Horizon, a gente tava com recorte do metagame que pra mim tava muito bom. Porque, beleza, os X estão em alta, mas cara, sei lá, desde que eu comecei a jogar Pauper em 2018, o X é um deck, assim, um dos mais fortes do meta. Então, o Tron conseguiu fazer resultado, a gente tava com um deck de combo novo, que era o Mogwarts, que já sumiu, né, porque tem um deck de combo melhor, e a gente não tava com a Affinity tão forte quanto tá agora. Então a gente tava jogando em um metagame congelado, e eu acho que foi até melhor, porque eu fico vendo reporte de liga, a galera pega 3 Affinity, 4 Affinity em liga, e deck de esquilo também tá bem presente. Tem uns jogadores fazendo resultados absurdos com a lista Hacked de esquilo, né? O Sam Pop e o Saijin Reiki. Então acho que 29-1 em ligas combinadas, né? Eles estão jogando com a mesma lista. Há pouco no Twitter o Base acabou de fazer um 5-0 com a mesma lista. Então, assim, é triste que a gente esteja nesse estágio do metagame agora, porque tá acontecendo no mesmo momento que a gente tá gravando esse podcast, tá na época do classificatório do Mana Traders, e tem muita gente de outros formatos vindo jogar o Pauper e não estão tendo a melhor experiência possível. Você tem alguma coisa para comentar sobre esse recorte do metagame, tanto como foi
no campeonato e como tá agora, assim, depois que a gente tirou o pause, né? Tava congelado, a gente tava em pause, jogando esse metagame aqui agora, deu fast forward. O metagame anterior, ele tava muito diferente, claro, né? E tinha lá as suas peculiaridades. Eu comentei mais cedo que eu não tava gostando muito do metagame como tava antes do lançamento do Modern Horizons também, porque eu acho que tinha uma consideração muito grande de UX. Mas é isso que o Fernando falou, os mid-ranges azuis eles sempre foram muito presentes no formato e eles sempre tiveram uma performance muito boa. Então, eventualmente eles iam voltar lá e eles iam permanecer ali nas cabeças do formato até que alguma coisa mudasse. E foi o que aconteceu, né? A gente entrou com uma edição nova aí que a gente sabe que historicamente às vezes acaba causando problemas pro formato. E essa edição nova, de fato, está causando alguns problemas no formato. O metagame antes ele estava um pouco mais variado, né? A gente tinha aparição de... Como tinha muito o X, alguns agros estavam performando melhor. Então, tinha elfos, tinha GW Auras, tinha alguns heróis que chegaram a aparecer. Boros Bully estava num período muito bom, porque ele tem uma match muito favorável. Muito favorável não, mas é uma match mais equilibrada contra os mid-ranges azuis. Então, o metagame estava um pouco variado. Por mais que a gente tivesse assim, menos Trons... menos Boros Monarca e etc, e mais o X, a gente tinha listas diferentes aparecendo no top 8, sabe? Os UX estavam sempre ali, mas tinha outras listas dividindo espaço com eles. E eram listas que estavam aparecendo com frequência, isso significa que eles estão com uma presença estável no metagame, né? Eles não estão aparecendo e sumindo com muita frequência. Quando eu escrevo meta-análise lá, no finalzinho eu faço umas previsões pro mês seguinte, né? E uma das métricas que eu uso é a frequência de alternância da lista em questões de quanto tempo demora para uma lista aparecer e sumir de um evento, sabe? Ela tem uma presença grande e tem uma presença baixa em um determinado evento, ou cair e descer em presença de algum evento. E essa frequência, ela para alguns decks ela é muito grande, mas para os decks que estavam até antes de sair o Modern Horizons, ela estava numa frequência ok. Ela estava tipo assim... Stomp, ele ficava 2 semanas em alta, ficava mais uma semana em baixa, depois voltava a ficar mais 2 semanas em alta. O Boros Bully ele passou acho que 4 semanas seguidas em alta e numa virada de mês ele acabou caindo um pouco. O X estava ali sempre presente, então estava com uma situação de metagame que as coisas estavam um pouco mais moderadas e estava aparecendo várias listas que eram realmente diferentes da lista que a gente estava acostumado, porque muitos decks que estavam sumidos aí há algum tempo viram espaço para eles voltarem, sabe? Era uma variedade boa. E agora a gente está num estado de metagame, eu não vou dizer que completamente voltado para um deck, mas que está muito voltado para um deck, que é o Affinity, né? Modern Horizons 2 trouxe basicamente 3 cartas que foram de impacto pro metagame do Pauper, que é as lentes artefatos indestrutíveis, as duais artefatos indestrutíveis, né, porque elas geram de 2 cores diferentes. O Sojourner's Companion, que é uma réplica melhorada do Mirror Enforcer, né, com a diferença que ele tem um tipo diferente, que ele recicla lentes artefato. E o Shatterstorm, que é a carta com Storm que faz token de esquilo com o Storm, né, e acabou gerando um deck novo, ou, na verdade, alterando um pouco de um deck que já existia e que não estava muito presente. Esse foi o conjunto de cartas que mais impactou no Pauper nessa entrada de Modern Horizons. E foi um impacto que, ao meu ver, né, isso aí agora eu tô botando a minha camisa aqui de pessoa que dá opinião e não só apresenta os dados. Ao meu ver, não tá um metagame muito saudável, porque a gente tá vendo uma quantidade absurda de afins aparecendo. Ah, mas por que não tá aparecendo Storm então, se Storm era tão problemático? Storm tem várias cartas que já foram banidas no formato porque eram problemáticas. O Storm devia estar aparecendo muito mais. Concordo que devia estar aparecendo muito mais em situações ideais. Mas Storm tem dois agravantes que o Affinity acaba não tendo. Primeiro, o deck é muito caro. E quando eu falo muito caro, é caro níveis Pioneer, sabe? O deck já consegue custar um deck Pioneer. A última vez que eu fui cotar, eu tava cotando o deck no serviço de empréstimo da Card Holder e eu vi que, cotando só as cartas que eu não tinha, dava 150 ticks. Então o deck é caro. E outra questão é que um deck que é difícil de pilotar, não é um deck simples. Não é um deck que qualquer um pega, faz uma cacetada de mágica e ganha. Não é assim. O deck tem várias nuances, até porque no Pauper os combos, no geral, eles têm um pouco de dificuldade para poder se estabilizar, porque tem muitas respostas fortes, né? Tem remoções fortes, tem anulações fortes, tem ganhos de vida expressivos, então é difícil para os decks combos se estabilizarem com facilidade no formato, então acaba que o deck é um pouco mais difícil. E com isso acaba afastando um pouco os jogadores da escolha do deck. O deck está sendo jogado, ele está sendo pilotado, ele está aparecendo nos challenges inclusive.
Mas ele tem esse agravante que o Affinity não tem. O Affinity, primeiro, ele já é um deck que muitos dos grinders já usavam ele antes do lançamento de Modern Horizons, e muitos dos grinders continuaram usando ele depois do lançamento de Modern Horizons. Então, por mais que ele tenha sofrido modificações, as pessoas adaptaram o deck de forma barata, porque o deck é realmente barato. Ganhou ferramentas mega expressivas, lentes indestrutíveis no Affinity. A única coisa que faltava pro Affinity não ser total cobaia do Gorilla Xamã. E ganhou lá, além disso, uma outra criatura 4/4 com afinidade, custando 7 manas, assim como o Mir, que dá uma redundância pro deck. O cara consegue fazer 3, 4 criaturas 4/4 em um turno sem resposta, basicamente. Então o Affinity ele tá conseguindo se proliferar, assim, no metagame de uma forma que não parece saudável. Eu fiz a contabilidade aqui de quantos Affinity, qual a parcela que o Affinity estava ocupando nos últimos 4 challenges desde que entrou Modern Horizons. Tá, o Affinity tá ocupando 25% do metagame. 25% do metagame para um baralho só é ruim demais. É uma coisa que mostra claramente que aquele baralho ali, ele tem algum diferencial em relação aos outros. Sua presença não mede saúde de formato. Diferente de você, por exemplo, ver um baralho como o Burn, que aparece às vezes uma presença um pouco maior e não faz resultados muito expressivos com muita frequência. É diferente de você ver um Affinity que tá com uma presença muito grande e que tá fazendo resultado toda semana. Os eventos independentes tinham 4, 5. Nos Challenge tinham 3, 4 também. Cara, é bastante isso. E no metagame como um todo, ele tá ocupando 25% do metagame. Pra quem tá jogando o Mana Traders agora, o circuito deles, que esse mês agora de julho é Pauper, tá sentindo um pouco disso. Algumas pessoas não estão pegando tantos Affinities, mas eu vejo que outras pessoas pegam vários de vez, assim, um atrás do outro. Eu não sei se isso vai ser o suficiente para acarretar um banimento. Agora botando novamente a camisa de quem traz os dados concretos da situação, 25% do metagame de 4 eventos somados é muita coisa. Ainda acho que é problemático e que eventualmente isso pode gerar um banimento. Não sei se efetivamente vai ocorrer, porque a maioria das cartas que estão, entre aspas, sendo problemáticas agora são cartas que a Wizard acabou de lançar e não é política da empresa banir cartas que eles acabaram de lançar, porque não é vantajoso. Então não sei quanto tempo vai demorar, se vai acontecer e como que vai acontecer isso. É até difícil falar depois de tudo isso, mas eu acho que o Álvaro sintetizou bem o que a gente tá meio que sentindo com esse metagame de Affinity. Eu tenho uma percepção pessoal, e eu já falei isso em outros heavy metals por aqui, que o Affinity, ele é um deck que rouba em alguns conceitos básicos do Magic. Ele consegue ultrapassar o conceito de curva de mana, né? Você no terceiro turno tá conseguindo fazer agora 2 ou 3 bichos 4/4, não pagando 7 de mana pra cada, né? Ele geralmente tinha esse calcanhar de Aquiles, que era o Gorilla Xamã. Você jogava de Affinity sempre meio apreensivo do oponente fazer um gorila, você tinha que ter resposta ou você perdeu. E agora você não tem mais calcanhar de Aquiles. É um deck que é tipo o Burn, que também já falei aqui que eu acho que ele rouba muitos conceitos do Magic, ele ignora a fase de combate. Aquela partezinha que você aprende no tutorial de o oponente vai bater com uma criatura, você vai botar essa criatura na frente pra bloquear, não existe no Burn, né? Ele joga o dano direto na cara. Ele tem esse calcanhar de Aquiles dele, que é o ganho de vida, que é perder o gás. Então, é um deck que tem que ser o canhão de vidro. Pra funcionar, tem que ser o canhão de vidro. Você não pega um deck como Burn no Affinity e coloca nele a estabilidade que ele precisa pra ser o tier 0 do formato. E beleza, o Storm é um deck absurdo, ele mata no turno 2, mas eu ainda acho que o Affinity, pela consistência, é um deck melhor. Eu acho que ele é o deck mais forte do formato hoje. E é triste falar isso, mas eu também espero que tenha algum banimento ou um downgrade muito agressivo. Eu tava até comentando no Twitter hoje que tem uma cartinha chamada Shattering Spree, que ela é uma vermelha, um sorcery vermelho, custa 1 vermelho, destrói o artefato alvo se ela tem replicar 1 vermelho. É uma carta que não ia ser facilmente utilizada, né? Porque não é todo deck que consegue gerar 3, 4 vermelhos rápido, para ela fazer efeito. Mas eu acho que ela ia ter o impacto que o Gorilla Xamã tinha até pouco tempo atrás. Porque vamos supor que no turno 3 do Affinity você consiga colocar um Prisma e 2 Mir em jogo, né? O Sojourner's Companion e o outro Mir. E aí o cara no turno 3 dele vai e consegue destruir o Prisma e os 2 bichos. Voltou a estacar 0, né? Tipo, o Affinity tá muito na frente, não. Calma, tá? Freou o deck completamente. Mas você não destruiu os terrenos, o deck pode se reconstruir. Porque os terrenos agora são basicamente indestrutíveis. Não é todo deck que vai conseguir utilizar isso, né? Decks vão ter que começar a splashar muito vermelho. Mas é uma carta que eu acho que poderia entrar no formato agora e fazer o papel do novo Gorilla Xamã.
Eu acho que eventualmente algo vai ter que acontecer. Esse algo não precisa ser banimento, mas ele pode ser entrada de carta nova ou adaptação do formato. Eu acho que quando tá muito polarizado assim, é difícil se adaptar, porque, convenhamos, o Pauper é um formato limitado, é limitado a uma das 4 raridades do jogo, então a gente não tem um leque de opções tão grande quanto os outros formatos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que também, do jeito que as coisas estão andando, não tem tantos prós no formato, querendo quebrar o formato. Eu acho que é mais fácil para os grinders só pegar o Affinity e cair pra cima, adaptar as listas pro Field, pras Mirrors, e é isso. E a gente vai viver nesse formato por alguns meses. Eu acho que vai ser parecido com o Fall From Favor, que todo deck tava com o Fall From Favor, e eu acho pior do que o Astrolabe. Eu acho que Modern Horizons 2 fez mais mal para o Pauper do que o Modern Horizons 1 com o Astrolabe e Ephemerate. O Astrolabe também foi uma carta que fez o metagame todo, o orpar ao redor dela, mas não tinha só um deck. Todo deck tinha Astrolábio, mas não tinha só um deck. Hoje a gente tem basicamente 3 decks, né? A gente tem o B-Delva, que tá fazendo resultados ainda, porque Gormag segura os 4/4, o deck de esquilos, e a gente tem o Affinity. E a gente tá vendo toda uma míriade de arquétipos entrando em esquecimento, pegando poeira nas deck box, porque não vale a pena. Então, é mais pra levantar questionamentos do que pra dar respostas. Acho que não tem resposta. Acho que a Wizard vai deixar o Pauper correr, porque tá longe de ser o formato em destaque da empresa. Vai deixar o Pauper correr bem, na verdade. Mas é isso. Deixa nos comentários, fala com a gente no Twitter sobre como é que tá a sua impressão aí do formato, se você tá curtindo, se você tá animado pelo futuro, se você espera banimentos. Conversa com a gente, que a gente tá interagindo bastante pelo Twitter. Twitter é massa, cara. A bolha de média do Twitter é legal, mas finalzinho de Heavy Meta tem uma indicação de metal. Bora lá. Ultimamente eu tenho escutado pouca música, então minha veia do metal tá fraca, porque eu tô num ritmo muito intenso de trabalho, e teve também essa questão do evento de times, mas uma banda que eu sempre escuto em casa, que a minha mulher também gosta, e a gente escuta bastante nos nossos momentos de lazer, Queen, e a música que eu queria indicar hoje é Somebody to Love, do Queen. É uma música que a gente escuta bastante aqui em casa, porque é uma música que eu adoro e é uma música que ela adora também. É uma música que a gente lembra muito de viagens, porque várias viagens que a gente fez escutando essa música. Então essa aí é a minha indicação de hoje. Excelente, cara. Queen também é uma banda que a minha esposa gosta bastante. E a minha esposa, ela não gosta tanto de rock, né? Então a gama, o leque de bandas que a gente não consegue, que a gente escuta juntos não é tão grande. Então Queen, Red Hot são bandas que a gente acaba curtindo bastante. Somebody to Love não é uma das minhas músicas preferidas do Queen. Eu sou modinho, eu gosto mesmo das mais famosas. Mas é excelente. Queen sem sombra de dúvida, teve um dos maiores frontmans da história. É uma banda que merece estar aqui na playlist colaborativa do Heavy Metal. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead! That guy on bass? Oh, yeah? That's Todd. I know! Oh, yeah? You know? Oh, yeah! Oh, no. E hoje eu queria indicar, cara, é uma música meio velha em uma edição nova, que o nome da música é Black Sheep. Ela foi trilha sonora do Scott Pilgrim. Recentemente a Brie Larson, que é a atriz que fez a ex-namorada do Scott Pilgrim lá no filme, e hoje em dia é uma atriz muito famosa, ela estourou 10 anos pra cá, ela regravou a versão do Black Sheep, que é a música da banda fictícia que ela interpretava no filme, e é uma banda muito boa, e é um filme muito divertido, e é um quadrinho muito bom, então só tá unindo coisas legais de um filme massa, inspirado em um quadrinho massa, e é uma música muito divertida de ouvir. Senhor Álvaro, muito obrigado, cara, sempre muito legal ter você por aqui. O Álvaro é um cara que saca muito de Magic, então
é um programa que sempre sai um pouco do controle. A gente foi gravar, eu falei pra ele, não, meia horinha máximo. E a gente tem aqui um programa, um tolete gigante de programa pra gente trabalhar, mas o conteúdo ficou massa. E é sempre um prazer ter você aqui, você teve o meu co-capitão aqui comigo, cara. Cara, eu que agradeço, é sempre uma ótima oportunidade de fazer parte aqui do Heavy Metal, que é um conteúdo que eu respeito bastante e é um dos podcasts que eu mais amo, de tanto fazer parte quanto de escutar. E é isso aí, obrigado aí pelo convite novamente. É isso aí, senhores, espero que eu consiga soltar esse podcast em junho, mas esse aqui é o Heavy Metal de junho, mês que vem a gente tenta voltar aí com mais conteúdo pra vocês. Valeu, falou, até o mês que vem.